Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar aí nossa explicação da aula passada, né, na página 16, pessoal, do livro. Olha aí. Página 16, tá? A unidade da vida. A unidade da vida é a célula, né? Falamos um pouquinho dela, aliás, nós fizemos uma atividade, eu deixei a explicação para hoje. Lá na página 16, pessoal, olha aqui, acompanhem comigo. A Terra é habitada por grande diversidade de seres vivos, né? Até aqueles seres vivos menores que a gente chama de seres microscópicos, né? Como as bactérias e até os seres muito grandes, como as sequoias e baleias. O que são sequoia? Baleias você já conhece. Sequoia, pessoal, é uma espécie de vegetal, é uma árvore. Deixa eu abrir um pouco mais aqui para vocês verem, ó. É uma árvore gigante, uma sequoia. Está aqui, ó. Na página 16 você consegue ver essa mesma sequoia aí, né? Então, deixa eu ajustar aqui novamente. Saiu. Beleza. Então, pessoal, todos esses seres eles são compostos por células, né? E o que eles têm em comum? São as células, né? Acabei de falar para vocês agora, são as células, né? Que é comum, é a menor unidade que formam, né? Um organismo. Elas vão se juntando ali, aliás, antes disso nós temos as partículas de átomo, né? E depois nós temos as células, elas vão se juntando até formar um organismo, né? Inclusive os vírus. Acompanhe aqui no segundo parágrafo, ó. A célula, ela é a unidade estrutural, só olhando o tempo aqui, que compõe todos os seres vivos. Voltando, deixa eu só mudar o meu reloginho de posição, tá? Então, pessoal, nós temos aí duas classificações, né, de células. São os seres unicelulares, que são compostos de apenas uma célula, né, uma única célula. E temos aí os pluricelulares, são seres que são formados por várias células, né? Então nós temos unicelular e pluricelular, beleza? Nós podemos ter aí, né, no nosso corpo, sei lá, 2 células ou até trilhões de células, né? Dependendo do órgão que ele é formado ali, né? E no corpo humano, pessoal, por exemplo, no nosso organismo nós temos aí, olha, 65 trilhões de células, né? Imagina a quantidade de células que vai ser, né, em trilhões, né? Bilhões, milhões, já são tantas, imagina trilhões, né? E outra informação importante também, ó, a célula também é unidade funcional, ela é responsável pelo funcionamento do nosso organismo, ela que nos mantém, né? Mantém o nosso organismo aí funcionando. Mudando aí agora, pessoal, para a página 17. Vamos lá, deixa eu só ajustar aqui. Página 17. Deixa eu ajustar o foco. Então, aí na página 17 nós vamos complementar a nossa explicação, que ficou no vídeo anterior. Vou voltar aqui um pouquinho. Pronto. Muito grande a imagem, né? A célula, pessoal, ela pode variar em relação às características, como tamanho, funções, né? Cada célula ela tem uma função no nosso organismo, né? Assim como os nossos dedos, nossas mãos, olhos e boca, as células também têm essa função. E vai depender da sua formação básica, né? E apesar dessa variação, pessoal, elas têm também a composição semelhante, são formadas basicamente por, né, membrana plasmática, citoplasma e material genético, né? Dentre as organelas são os mais importantes, né? A membrana, né, que é uma película fina que envolve a célula. Nós temos aí o citoplasma e o material genético. O material genético, pessoal, é que dá as nossas características, que a gente chama de DNA e RNA, que nós vamos ver melhor depois, mais adiante também. Falar um pouquinho da membrana plasmática, também chamada de membrana celular, né? Por quê? Porque ela está em toda a célula
e por meio dela a célula realiza as trocas de substâncias no meio externo, ou seja, para fora da célula. As células de bactérias, são as algas, possuem uma parede celular também envolvendo a membrana plasmática e fornece aí a sustentação e a proteção. Então é essa a função da parede celular, né? Imagina aí uma laranja, pessoal. Quando a gente corta uma laranja, ela tem lá o quê? Tem a casca, né? E tem lá uma película um pouco mais grossa, depois tem uma películazinha pequena e dentro tem aqueles gominhos que são as células. Aquela pequena película ali que envolve os gominhos a gente pode chamar de membrana plasmática, é ela que vai dar ali sustentação, que vai dar o formato do fruto, ou seja, do órgão que ela vai estar compondo ali. Saindo aqui, né? Depois nós temos aí o citoplasma, olha. Citoplasma, pessoal, ela é a porção localizada entre o núcleo das células, né? Ela apresenta a estrutura da célula, por isso que ela é chamada de citoplasma. Ela está junto ali com a membrana plasmática. E ela contém uma parte fluida. O que é uma parte fluida? É uma parte líquida, né? É o suco dessa célula. E ainda nós temos ali o citosol, que é uma outra organela, né, que está mergulhado dentro dessas estruturas, né? Eles são chamados aí de organoides ou organelas, né? Eu prefiro chamar de organelas, é mais fácil para a gente entender. E onde que eles estão presentes, né? São órgãos bem específicos, cada um tem uma função delimitada, assim como nós também temos. E depois nós temos aí o material, né, hereditário ou genético. É o que eu falei para vocês agora há pouco. É o DNA e RNA que compõem as estruturas e têm as instruções necessárias para as nossas características. Que características são essas? Cor de olhos, cabelo, altura, né? Formato de nariz, de orelha, de boca, isso tudo está dentro do nosso material genético, contém essas instruções aí, tá? E aí um pouco mais adiante, pessoal, nós temos aí vários tipos de células, né? Nós temos aí, aliás, 2 tipos de célula, perdão. Nós vamos falar de cada uma delas agora. Deixa eu ajustar aqui a tela de novo, que ela tem saído, pessoal. Beleza. Então nós íamos falar agora, né, dos tipos de célula. Deixa eu abrir um pouco mais que a gente pega essa bactéria aqui, né? Depois eu passo para vocês. Quais são esses 2 tipos? Ó, nós temos as células procariontes, né, que tem o material genético, ele fica disperso, ou seja, fica solto dentro da membrana. E os seres vivos procariontes, eles são unicelulares, ou seja, são compostos por uma única célula, né? Procariontes, né, que vem antes, né? Eram aí os primeiros seres vivos que habitaram o nosso planeta, que eram quem? Eram as bactérias, que são seres procariontes, tá? Procariontes que vem antes, então eles têm aí uma única célula. Depois nós temos aí os seres eucariontes, somos nós, né? Eu, lembra de eu, né? Eucariontes, né? São compostos por material genético que se encontra envolto, ou seja, envolvido por um envelope nuclear, que é constituído por 2 membranas, não é membranas, é membranas que formam o núcleo, né? A parte central. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para a gente ver que núcleo é esse. Vendo aqui, pessoal, isso aqui é uma célula bacteriana. Essas partes aqui são chamadas de flagelo, é por onde ela consegue se locomover, nadar, ou seja lá como for, ela vai se locomover por esses flagelos, são chamados de caudas, né? São uma espécie de cílio. E aqui dentro está o material genético dela. Voltando aí, pessoal, lá para a página 18. Vamos lá para a página 18 agora. Opa, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, beleza.
Página 18. Cadê a página 18? Peraí. Então, pessoal, tirei a imagem aqui para poder ficar mais fácil para mostrar para vocês. Ó. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Lá na página 18. Difícil hoje, né? Acho que agora dá para ver. Página 18. Temos aí, ó, o material genético que compõe a célula. Primeiro aí nós temos os lisossomos, são pequenas bolsas, né? Bolsas que desprendem do complexo de Golgi. Cadê essas bolsas? Então, pessoal, acho que agora está com foco menor, né? Lá na página 18 ainda, ó. Deixa eu rolar um pouquinho mais abaixo, tá vendo aqui? Deixa eu diminuir o tamanho que vocês têm no livro, ele não precisa ficar tão grande assim, ó. Melhorou. Saiu. Beleza. Lembrem-se que eu falei das organelas, pessoal. As organelas são essas partes aqui, ó. Eita, difícil isso. Vamos lá. Dentro da célula, imagine que isso aqui é uma célula, pessoal, ela está recortada, né? Dentro dessa célula tem todas essas partes aqui que formam, que são chamados de organelas. Aqui, ó, tá vendo aqui? Nós temos uma mitocôndria, nós temos aqui o retículo endoplasmático, que é dividido em retículo endoplasmático liso e rugoso, tá? Nós temos o complexo de Golgi, tá vendo a seta aqui, ó, o complexo de Golgi, né? Ele parece um complexo, são várias partezinhas e cada parte dessa tem uma função específica. Por exemplo, o complexo de Golgi, ele é formado por várias bolsas achatadas, tá vendo aqui o formato deles, né? E nela ocorre o que? A transformação e o armazenamento de energias em proteínas. Essa é a função do complexo de Golgi, cada um tem uma função. Outra aqui, ó, os ribossomos. Vamos acompanhar a setinha para ver onde estão os ribossomos. Aqui são essas partezinhas azuis aqui. Qual é a função dos ribossomos, pessoal? São as estruturas que participam da produção também de proteínas das células. São elas que mantêm células vivas. Nós temos depois a mitocôndria. Aparece um amendoim, produz energia. E assim, pessoal, é formada a célula, né? Resumidamente aí, para não ficarem os vídeos muito longos, né? Dentro de uma única célula existem várias organelas e cada uma com uma função específica, né? Falei para vocês o exemplo de algumas delas aqui e a gente está ainda lá na página 18, tá? A principal delas, pessoal, tá aqui, ó, é a mitocôndria, tá? Gravem esse nome aí. Tem vários outros aí, ó. Temos a membrana plasmática, que falei para vocês, lembra que eu dei o exemplo da laranja? Olha aqui, ó. A parte de fora como se fosse a casca, depois nós temos aqui uma película protegendo toda essa parte, que é ela que dá formato a essa célula, né? Tem células de vários formatos diferentes, tem células redondas, células achatadas. A célula sanguínea, por exemplo, ela parece, né? O que se parece a célula sanguínea? Ela é um pouquinho achatada. Não lembro aqui bem o que parece uma célula sanguínea, mas, né? Ela tem um formato um pouco mais chato e cada uma tem uma função diferente. Então, pessoal, acho que por hoje é só, né? Nós falamos aí das células na página 18. Na próxima aula nós vamos falar dos primeiros seres vivos, né? Hoje a gente vai ficar por aqui, né? E eu já vou passar a atividade para vocês já, tá bom? Aí acompanha aí, ó. Ah, pessoal, antes da gente encerrar, né? Os lisossomos que eu comecei a falar para vocês, né? E não terminei, ó. São pequenas bolsas que se desprendem do complexo golgiense. Olha, cadê eles aqui? Tá vendo? Ó? São essas partezinhas aqui que se desprendem do complexo de Golgi. Tá aqui. E elas ficam soltas dentro da membrana, que vai fazer a função de...
Só para fechar, né? Elas são responsáveis pela digestão intracelular de diversas substâncias. Então, são os lisossomos que vão fazer essa função da digestão intracelular, ou seja, dentro da célula, que vai fazer ali aproveitamento de todo esse material de nutrientes para transformar em energia e das funções vitais das células. Então, são os lisossomos que têm essa função, são esses carinhas que são responsáveis, né? Na vida, cada um de nós tem uma responsabilidade, né? Tipo, você, nós, eu tenho agora com a responsabilidade de dar aula, você está com a responsabilidade de participar da aula. Então, os lisossomos dentro das células, elas têm também essas responsabilidades, cada um desempenha uma função na natureza, né? E dentro do nosso organismo não é diferente. Tá, pessoal? Até mais, daqui a pouquinho a gente vai voltar aí com exercícios, tá bom? Até mais. Salve, boa tarde, tudo bem? Como eu prometi na aula passada, gravar a explicação para vocês da nossa matéria passada, deixa eu só ajustar essa tela aqui, pessoal. Tá, peraí, ela não está querendo.